bem-vindo ao canal. E não faz tanto tempo assim quando os filmes de super-heróis causavam uma grande expectativa no público e, como resultado, alcançavam bilheterias muito altas. Eles entregavam histórias engajantes e emocionantes todas as vezes no lançamento de um novo filme. Tudo indica que 2019 foi o ano divisor de águas e tudo começou a desabar. Eu gostei da saga do infinito, que durou tantos filmes da Marvel, mas já vimos um padrão estranho começar a acontecer em filmes como o Pantera Negra, a Capitã Marvel e o Homem-Formiga e a Vespa, e isso ainda na fase 3 da Marvel. E isso já indicava o fim do universo Marvel como nós o conhecíamos, ao mesmo tempo que indicava o surgimento de novos heróis, novas histórias e novos poderes. Kevin Feige garantia que a Marvel tinha histórias para continuar por muitos anos, e depois de todos aqueles filmes, a Marvel tinha crédito com seus seguidores. Infelizmente, foi aí que o problema começou a surgir. A minha intenção aqui não é detonar a Marvel. Eu sempre gostei da Marvel, mas precisamos ser honestos e enxergar que as coisas mudaram radicalmente, para pior. Naquele período, eles estavam sozinhos, já que a DC realmente não acertava com seus heróis no cinema. Então, aqui vão algumas razões para, na minha opinião, o gênero de super-heróis ter acabado. O primeiro motivo é bastante óbvio. Eles acabaram com a jornada do herói. Em 2008, quando O Homem de Ferro foi lançado nos cinemas, o gênero de super-heróis ainda era algo novo para o público em geral. Claro, já haviam sido lançados filmes do Superman, do Batman, do Homem-Aranha e dos X-Men, entre outros, mas os super-heróis ainda não eram tão populares. Para quem acompanhava os quadrinhos, sabia que o Homem de Ferro sempre foi o centro do universo Marvel e um dos heróis de primeira grandeza, mas ele não era tão conhecido pelo público em geral. Mas surgiu Robert Downey Jr., usando terno e óculos, com músicas do AC/DC e do Black Sabbath de fundo e explosões para todos os lados. E isso era algo diferente de tudo que tinha sido visto antes, mesmo em filmes de super-heróis. E foi incrível. O Homem de Ferro foi muito bem planejado, uma das melhores, se não a melhor criação de Stan Lee. Uma história sobre um homem riquíssimo que, além de otário, era um arrogante e queria deixar todos para trás, de qualquer jeito, mas foi forçado a reconhecer o revés do seu próprio trabalho. No processo, ele se tornou uma pessoa melhor ou menos pior, mas ele passou por muita coisa para chegar lá. A morte do seu companheiro de cativeiro, Insane, que se tornou seu melhor amigo, além de mentor, aprendeu sobre as relações entre as pessoas próximas a ele e aprendeu a ser mais introspectivo depois de tudo ter acontecido. Mas ele continua sendo o Tony Stark, falastrão, falador, inteligente e às vezes irritante. E assim, muitas pessoas que não conheciam o personagem passaram a gostar dele e a sua armadura acabou se tornando um símbolo. E ao final do filme, quando ele havia triunfado, percebemos que aquilo era só o começo de muita coisa que viria pela frente, com muitos super-heróis, cortesia da Marvel. Naquela época, não tínhamos ideia de que seriam 10 anos de muito entretenimento, enquanto as páginas dos quadrinhos de heróis pulavam para as telas do cinema. E o filme do Homem de Ferro foi só o começo, e mostrava perfeitamente a jornada do herói, uma pessoa que precisava de mudanças e passou por um doloroso processo de crescimento do personagem até ressurgir como o herói que ele deveria ser. Mas nós não temos mais essas histórias. Em vez de começarmos a acompanhar o início da jornada de um herói, começamos pelo meio, às vezes pelo fim, com personagens como Capitã Marvel, Thor com Jane Foster, a Coração de Ferro. Elas não têm a jornada do herói. Não há luta pelo crescimento e elas são as mesmas do início ao fim da história. Elas não têm desafios pessoais para serem superados ou se tornarem pessoas melhores no caminho. Elas são estáticas como um carro estacionado. Não saem do lugar e assim são totalmente chatas. Comparando com os heróis da fase 1, quando os heróis precisavam se superar e aprendiam sobre o sacrifício, ou superar os seus próprios vícios, é como comparar o dia com a noite. Em vez de se superar para se tornar uma pessoa melhor, elas apenas querem continuar a ser o que elas sempre foram. Elas não precisam melhorar, porque já são perfeitas.
Isso não parece ser uma história nem um pouco engajante. As pessoas não são perfeitas e nunca vão ser, e criar histórias com personagens que já são perfeitas fica impossível de se identificar com o personagem. Eles criaram personagens que o público sente apatia por elas, além de alienar todos os seus seguidores, porque não há nada para se identificar aqui, nada para lutar, nada para se tornar melhor. Quando o público se interessa por um personagem, ele se torna memorável, principalmente se a sua personalidade foi interessante, com pontos falhos, como qualquer um. Por exemplo, Peter Parker, Steve Rogers ou Tony Stark. Nós nos identificamos com a jornada desses personagens, diferente das versões genéricas que fazem hoje, com histórias genéricas e falas também genéricas, e ninguém acredita nelas. Além da perda da jornada do herói, também não temos o super-herói em si. A desconstrução dos personagens masculinos é tanto maliciosa quanto vazia e cria uma ideia de que qualquer um é dispensável e pode ser substituído. Os heróis se transformam em papéis e qualquer um pode preencher o seu espaço, em vez de indivíduos com valores e que ensinam lições para nós que duram para sempre. Para quem sempre acompanhou quadrinhos de heróis como eu, está claro que não encontraremos nenhuma satisfação nesses filmes atuais e que as únicas pessoas que ainda gostam e respeitam esses heróis somos nós, os seguidores de quadrinhos de heróis. Outro ponto que é óbvio é a mensagem. As coisas não são nem um pouco sutis e cenas como essas são impossíveis de serem ignoradas. Fica claro o feminismo e a ideia do poder com as mulheres, e cada personagem masculino precisa ser emasculado em função de uma versão feminina genérica e sem história. Cada personagem masculino precisa ser esquecido e apagado, sem razão nenhuma para isso. O desrespeito é descarado. Incontáveis vezes as personagens femininas colocam os heróis masculinos para baixo, como se fosse o lugar deles. Os manipulam ou são más com eles sem razão aparente. E isso vai além do feminismo. É algo descarado e só não vê quem não quer, talvez por desonestidade moral. E isso se torna uma competição entre as personagens femininas da fase 4 em diante contra os verdadeiros e tradicionais heróis. A todo momento, elas querem provar como são melhores que os homens e ainda querem que alguém assista esses filmes, mas o público dá cada vez menos atenção a essas novas personagens genéricas. E isso acontece porque toda nuance e toda sutileza se foram, mas tudo o que se entende dessas histórias é que elas são uma piada. A Marvel sempre quis ser engraçadinha, mas isso piorou muito depois que eles começaram a enfiar feminismo goela abaixo. Todas as mulheres são estoicas e são proibidas de demonstrarem emoções, e todos os homens são emotivos e são piadas ambulantes. Como resultado, não há espaço para o público refletir sobre o que está assistindo e também não há nenhum sentido de gravidade ou de perigo durante os filmes. As mulheres respondem a tudo com raiva ou com arrogância, e todas as emoções demonstradas pelos homens são para o público achar engraçado. A Marvel costumava balancear os momentos sérios com os momentos leves antes. Havia filmes em que o humor predominava, mas sempre existia um sentido de gravidade neles. O Thor já foi um personagem sério. O Capitão América já teve de combater o Soldado Invernal. Os Vingadores tiveram de debater sobre a sua própria moralidade, e o Capitão América teve que fazer discursos sobre o que é ser um herói. Mas isso foi no começo da Marvel no cinema, e com o papel central do Homem de Ferro. O Thor foi transformado num personagem de comédia. Isso diverge anos-luz de distância da criação original do Stan Lee e do Jack Kirby. Wanda Maximoff nem deveria ser considerada mais uma vingadora, muito menos uma heroína, depois da série dela. Os heróis foram tirados do público e os escritores distanciaram esses personagens da audiência. Sobrou apenas o desrespeito, não só pelos personagens masculinos, o que é mais do que evidente, mas também pelas personagens femininas. Eles foram impedidos de terem os seus momentos e agirem como seres humanos. Não podem mais expressar as suas emoções quando necessário. Tudo o que o feminismo nos filmes de heróis fez
foi retirar não só a personalidade de cada herói, como também retirar a sua humanidade. E assim, não existem mais heróis hoje. Agradeça a mensagem e aos ideais feministas. Então era isso, concorda com essa minha opinião de que não existem mais heróis? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.